Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Tio! Tio. Você está perguntando se tinha casa de verdade de pai? É, esses trem. A da mãe dela ali era, desmanchou ela, né? Eu soltar quente, vamos pra de lá, não, pra de É, trás. tá lá. Qual que é o nome da senhora? Maria Cristina. A senhora mora aqui tem quantos anos, Maria Cristina? 65, né? Porque eu nasci aqui, Como é que era aqui antigamente? aí era tudo difícil. Tá ainda, né? Mas agora, graças a Deus, melhorou bastante, né, Zé? Melhora aí. Só que nós passou muito trabalho aqui. O pai da Zélia vinha pra cá. Eu tava lá lembrando, tadinho, quando ele trazia esse trem pra nós, você lembra? Que esse trem lá, ele vinha trazer a mãe e trazia os trem pra nós. Mas, Qual que é a lembrança que a senhora mais tem forte assim na cabeça quando a senhora era menina? aí o trabalho que nós passava fome, nós não gostávamos de ir pra escola porque não tinha nada. A vida, né? Só põe café, nós já trabalhamos nas lavouras de arroz, nós ajudava o pai a plantar arroz aí. Nós fazia tudo, nós fazia farinha, nós fazia de tudo aí. De tudo, inventava uma coisinha pra fazer. Agora os mais velhos morreram, acabou, né? Um bocado. O mais velho que tá tendo aqui agora é eu. Essa terra aqui era de quem? É do meu avô. Do vigilado, vovô vigilado. Como é que vocês herdaram ela aqui? Aí ficou. Aí isso era o tempo dele, né? Não sei como é que foi isso aí. Sabe explicar isso mais só o tio. A casa, né? Foi, ele fez a do Zé Vieira, né? Ele vai e fez uma casa, ele ganhou. Qual que é a maior dificuldade que a senhora tem aqui hoje, morando aqui? A nossa dificuldade aqui é tudo. Energia, nossa energia não presta. Água também. Tava ali lavando uma roupa de água saindo da cor do chão já do sistema. Nossa energia. Porto lutando com energia aí pra nós, mas acho que não vai sair não, né, Zé? Agora tem que ver o que Deus vai fazer pra nós aí, né? Aí com a ajuda de Deus, né, Anjo? Como é que é a criação dos filhos da senhora aqui? Como é que foi? Quantos filhos a senhora tem? 5. Essa era tudo trabalhando na roça, né? Nós ia tudo pra roça, levava tudo. A meninada. Não fazia pra carregar panela de comida pra esse tanto de menino. E era muito, né? Era muito menino aqui. A senhora mesmo tem quantos filhos? 5. 5. É. Mora algum com a senhora? Mora um lá comigo agora. Os outros foram morar onde? Mora lá no Monte Carmelo. Abandonou a comunidade? Casou. Aquela tem a Lenice que mora aqui. 2 moram aí. É, os dois. Tem a Lenice e o Eduardo. Casou e mudou. É, se casou e ficou pra lá. Vai trazer as coisas, né? Igual as casas. Que é, cara?
Era lá nos Faleiros, ali no pôr do doutor Saulo. Quem trabalhava lá? Minha mãe. Ela fazia o que lá? Ela ia pra lá, lavava roupa, fazia tudo lá pro povo lá. E vinha com um pininho de trem dentro da sacolinha pra nós. Chegava que não dava nem pra metade pra nós. Briga por causa do comer, que atrasia. Essa época não ganhava nada, né? Não ganhava bem. O povo era... Como é que é as festas aqui de vocês? Vocês reuniam, vocês é muita gente, vocês devem fazer umas festas aqui, né? Fazia, agora eu tenho a igreja. Nós fazia festa aqui todo ano, esse ano. E nós dançava aqui até, nós bebia muita pinga. Acabou, bebia, tá bebendo até hoje. O povo só eu, mas eu não bebo não, mas não. A senhora parou. Graças a Deus. O que a senhora mais lembra dessas festas aqui? Como é que era o esquema? Aí era bom, né? Era... Tinha muita briga? Não, de vez em quando brigava, fazia comida, o povo brigava, bebia. Tinha as fogueiras, né? Essa época agora da fogueira, ó. Era fogueira de São João ou era fogueira cá do frio mesmo? Não, de São João. Como é que eram essas festas de São João aqui? Não, o pai todo ano ele fazia, né? As festas. Tinha de Nossa Senhora do Rosário, né, Zé? Nós fazia todo ano. É, de São Benedito também ali, ó. Tinha a festa de São Benedito, o de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e de São João. Acabou tudo, né? Agora ninguém faz mais nada, não. Comida. Tinha os festeiros, né? O povo dava vaca para nós. O festeiro tinha e nós não tinha, né? Aí o festeiro dava a vaca. Mas todo ano o pai fazia, tá? Você tá falando nele ontem. Como é que o pai da senhora chamava? Benedito Vigilado da Silva. Ele fazia o que aqui? Aí trabalhava, fica mandando moral que me trabalhava pros outros. Cada dia pra um lugar. O que a senhora espera da comunidade aqui? Aí espero só melhora, né, pra nós. O que a senhora queria que melhorasse? Ai, tudo. A energia aqui, nós não temos energia, água. É, tem muita coisa aí. É, nós passamos muita dificuldade aqui, graças a Deus agora. Melhorou bastante. Como é que é aqui a questão da saúde de vocês aqui? Quem que zela de vocês aqui? Ah, é só Deus. Deus tomou conta de nós que qualquer coisa que nós vai lá no Monte Carmelo, mas aqui pra nós é difícil. Uma vez que eu adoeci aqui, custou dar de ir, né, Zé? Todo mundo, igual quando a Benilda morreu também. O Jair custou chegar a dar jeito de levar essa Benilda pra cidade. É quando essa aqui é difícil, não tem recurso de nada não, só Deus mesmo. Tem um cantinho da senhora? Tem. Agora depois que eu adoeci, eu fiquei com ela aqui, ó. Esses dias eu disse lá pra cá, meu avô vem pra cá, se andar só que eu tô dando conta de andar mais. A Lenice já não faz pra ir lá atrás de mim. A Roseli e o Donizete que doou o terreno para fazer aqui.
Igreja da Fé. E o meu primo era pastor, né? Porque faleceu. Aí, com muito trabalho, arrumava mutirão, fazia comida na casa da Donizete Marroseli, para trabalhar. Os cultos eram feitos lá, na casa deles, toda quarta. Aí, depois do culto, eles davam lanche. E foi assim até construir a igreja desse ponto aqui. Agora eles fazem o culto aqui, sabe? Mas ainda não acabou, não. Tem que acabar, fazer o acabamento, né, dela ainda. Mas foi muito, muito trabalho, viu? Mas graças a Deus está indo. Meu nome é Ângela Maria Bueno, sou filha de Sebastião Bueno Filho, Helena Maria Bueno, e nós somos em 6 irmãos, e a minha tia casou com o filho do vigilado, que é o que comprou a terra aqui. Então, nós sempre, quando era criança, vinha para cá com a minha tia, quando vinha, fazia baile aqui, nós era criança, quando nós enjoava de dançar, nós dava o sono, nós ia deitar aí, dormir até no outro dia aí, e o povo continuava a dançar. Então, e foi assim, nós foi crescendo, aí meu pai sempre contava que era serviço escravo, né? Porque o meu avô e meu pai foi calçar sapato, ele tinha quase 17 anos de idade. E meu avô levava ele criança para trabalhar lá nos Faleiros, que é aqui na igrejinha ali de São José. Ia sempre, quando caía geada, ia descalço, né? Porque não tinha sapato. E trabalhava o dia inteiro em troca de 1 litro de banha, ou um pouquinho de arroz, para trazer para casa. E quando meu pai, é até engraçado, quando meu pai chegava lá, o faleirão, o velhão lá, tinha que falar a benção. Todo dia que chegava é benção, é benção. Aí um dia meu pai falou para ele, bom dia. Ele pegou o chicote, queria bater no meu pai, porque tinha que respeitar, ele era o chefão, né? Aí, e assim, meu pai foi crescendo. Mas a única vez, assim, tinha dia que não tinha nada para eles comer, que ele falava, e eles eram muito irmão, e tinha mais filho de criação, que a minha avó sempre pegava para criar, passava na estrada lá, aí não tinha para onde ir, minha avó acolhia, criava. Minha avó chamava Josefa, e meu avô chamava Sebastião Bueno. Então, a única vez que eles ganhou carne lá assim para comer foi quando uma filha dele foi casar. Então tinha que banquete, quer dizer, muito rico, a família famosa da cidade. Então, o moço passou de avião e deu tchau, não teve o casamento. E aí as mulheres desmaiando e tudo, lá e chorando. Aí, enquanto isso, eles pegou as carnes, carregou, meu pai pegou uma saca, encheu de carne assada e levou para casa. Aí passou bem esse dia. Mas era assim, tinha dia que a filha do fazendeiro lá ficava com dó e falava assim, ó, eu vou pôr 1 litro de banha lá na porta da porteira, lá no pé da porteira, vocês passam lá e levam. Escondido deles, porque não podia ver. Era um serviço escravo. Por isso que eu falo, aqui é descendente de escravo mesmo, porque trabalhava a troco da comida. De comida, 1 litro de banha, carne nunca. E a minha tia mesmo, mãe da Cristina ali, da Maria Cristina, ia para lá, fazia muito biscoito, quitanda, trabalhava lavando roupa, tudo a troco de migainha de comida. Comia o que tinha. E agora surgiu, graças a Deus, surgiu a comunidade aqui, foi, né, evoluindo. E agora tem a comunidade aqui, que é o meu sobrinho, que é o
presidente. Surgiu a UFO, veio aqui, fez um estudo, foi aí, descobriu tudo, assim, antepassado, né? Tudo, e agora teve esse título, né? De remanescente quilombo. Então, mas aqui, graças a Deus, melhorou muito, tem muita plantação, as pessoas, né? Cada um tem seu pedacinho para plantar, colher. E agora, graças a Deus, está chegando mais recurso, através de muitas visitas que vêm aqui, né, ver as possibilidades de ajudar. E é isso aí. Eu não moro aqui. A minha irmã comprou um pedaço ali, onde eles plantam, e eu e minha irmã planta bucha vegetal, nós faz, juntamente com aqui as que moram aqui também, planta, nós faz bucha. Bucha artesanal, nós vende, e por aí vai, mas Deus vai abençoar que vai melhorar cada vez mais, com a ajuda, né, com esse reconhecimento, vai ser muito bom para a comunidade, graças a Deus. Bueno e Bechó, né? É, O Bechó também. todo jeito você é vigilado e Bechó. Nós duas é vigilado e Bechó, né? Ele foi filho do pastor José Lázaro, né? Mas que morreu no Covid, aí ia tomar conta aqui. A igreja ali atrás tudo é bueno. Eu chamo Consuelo Aparecida Rezende Souza, sou filha da Elina da Silva, que é filha do José Vigilato da Silva, né, que comprou aqui essa comunidade. E fui criada aqui, né, juntamente com meus irmãos. Depois minha mãe foi para a cidade, eu casei e vim para cá. Estou morando aqui com uns 27 anos, mas está aqui. Aí criei meus filhos aqui também. Eles moram na cidade, né? Tem um solteiro e uma casada. Agora tá só eu e meu esposo aqui. Mas fui criada aqui com a minha mãe, meus irmãos. Mas aí eu casei e vim para cá, né? Minha mãe também foi criada aqui. Criou nós tudo aqui também, meu avô. Eu nasci na Araguari, porque minha mãe conheceu meu pai na Araguari, né? Eu nasci lá, mas ela veio embora e eu fui criada aqui, eu vim pequenininha. Aí meus outros 3 irmãos foi nascido aqui, parto normal, ela criou aqui, minha tia que fez o parto, até a avó da Roseli fez o parto, ela era parteira aqui da comunidade, né? Depois ela pode até contar isso aqui, ela era parteira da comunidade aqui. Então, nós foi criada aqui. Eu lembro que quando minha mãe ia ter os meus irmãos mais pequenos, minha avó morava lá no começo, e a minha mãe morava mais para cá. Eu saía com o Tição lumiando o caminho, ia lá buscar minha tia para vir acudir a ela com dor, né? Uma coisa que eu não entendi, nem entendi o que era. Eu sabia que ela estava grávida, mas não sabia que ela ia ter. Busca lá Tia Maria para mim. Eu ia sozinha com Deus. Pelo tri, não tinha estrada nem nada, tri, sabe? Pegava um tiçãozinho e ia lá buscar. E buscar ela e ela vinha fazer o parto da minha mãe. E só eu mesmo que nasci em Araguari, que eu sou a mais velha, mas os outros 3 foi nascido aqui. Quando eu era menina, eu conheci minha avó, né? Meu avô eu não conheci, porque quando ele morreu eu era pequena. A minha tia me contava que ele comprou isso aqui foi com dinheiro de fazer casa, porque ele era carpinteiro, né? Isso aqui foi comprado e pago. Então, minha tia contava que eles vieram para cá, porque eu mesmo não lembro, né? A minha tia Justa, eu ajudava a cuidar dela, porque ela tinha problema, minha tia Aida também.
Mas isso aí eu vim entender depois de casada, né? Que eu voltei pra cá, casei, fiquei aqui e ela foi me contar a história. Ela já estava de idade, aí ela foi contar a história. Aí ela falou que ele comprou aqui porque ele morava no que é dos outros e sempre tinha que estar saindo, né? Do que é dos outros e fez e comprou esse terreno para os filhos ter onde morar, né? Mas foi compra e pago, foi comprado, passado papel e ele comprou isso aqui. Uai, não, assim como surgiu foi porque meu avô criou a família dele tudo aqui, né? Aí minha mãe também é a mais nova das filhas dele, então ela também criou nós tudo aqui, nós somos 4 irmãos. Aí surgiu. Mas aí, como nós não tínhamos lugar para ir, né, nós ficou morando aqui, mas era uma coisa muito difícil. Era muito difícil. Aí a gente vai esquecendo, a gente até esqueceu o passado, mas o que eu tenho para falar é que nós foi criado, graças a Deus, né, com saúde, com muita dificuldade, né, mas minha mãe ganhou uma casinha lá na cidade, nós foi para lá por conta de serviço, né? Meus irmãos cresceu, só que nós não teve oportunidade de estudar, né? É igual esses meninos têm hoje de estudar. Nós não teve, porque meu pai não era muito presente, então nós teve que sair da escola para ajudar a trabalhar, pôr alimento dentro de casa, né? Ajudar minha mãe. Estudar, nós não estudou, não. Aí, a gente trabalha na roça, meus irmãos trabalham na roça, eu também, né? Sempre foi serviço de roça, era café, era outras coisas. Quando nós pegou ajudar nossa mãe, o café já tá chegando por aqui, né? Aí nós continuamos trabalhando no café, desde pequeno, desde os 10, 12 anos, a gente só vive pelejando na roça. Então, surgiu assim, né? Com a família. Aí um pouco foi para a cidade, um pouco ficou, né? Minha mãe não quis voltar e eu vim, né? Eu fiquei aí no lugarzinho dela. Teve muita gente que já partiu, né? Que morava aqui já partiu. Que a gente sente muita saudade, né? Mas aí foi um pouco voltando. Eu fui a primeira a voltar. Depois, eu acho que eu abri caminho, né, Roseli? Aí os outros foi voltando. Aí se você for andar aí, tem muitas casas aí que não moravam aqui, que tá aí. Depois que eu vim, graças a Deus, tá aí. A comunidade completa de novo, né? Não desfez, né? Graças a Deus. O conselho que eu dou, porque o tempo da gente já tá passando, né? Essas que vêm agora, essa geração que vem, fica e planta no pedacinho pequeno, mas dá pra gente sobreviver, né? Dá pra gente ter uma banana, uma mandioca, como nós teve, graças a Deus aí. O conselho que eu dou é que dá valor, né? Na terra, como meu avô deu valor, deixou pra nós, né? Então, eu acho, minha mãe também deixou pra nós também, ela é viva, mas ela não deixou nós vender. E nós está aqui até hoje. Agora, graças a Deus, ela está na cidade, mas ela sabe que ela, né, tem um pedacinho dela aqui também. Então, eu falo para dar valor nessa geração que vem, porque não está querendo muita roça não, né? A juventude de hoje não está querendo muita roça não. Mas a gente também tem que incentivar, né? Incentivar eles a vir para a roça, ficar na roça e ensinar e tudo. Isso aí é o conselho que eu dou. Como serviu para, né, os antepassados, serviu para minha mãe, serviu para mim, pode servir para meus filhos, para meus netos, né? É isso aí. Você sabe de fato o que é uma comunidade quilombola? Bom, eu estou aqui na comunidade do Atalho e vim te contar um pouquinho de como funciona e funcionava as comunidades quilombolas. Historicamente, os quilombos eram espaços em que as pessoas pretas, para sair da escravidão, fugiam, juntamente com as suas famílias, para espaços geralmente em territórios longe dos grandes centros, geralmente nas zonas rurais.
Esses espaços, geralmente de difíceis acessos, era muito mais do que um refúgio. Era espaço de resistência, era um espaço para cultuarem a cultura, a ancestralidade e a luta desse povo. Hoje, os quilombos contemporâneos são conhecidos como remanescente quilombola. Sim, é um espaço onde os descendentes de escravizados continuam com sua luta, porque a luta não parou. A luta ainda continua pela cultura, pela terra e, enfim, pela identidade. Meu nome é Roseli Maria da Silva Braz. Eu sou filha do Benedito Simeão da Silva. Sou neta do Vigilato, né? José Vigilato. E minha avó, né? A mãe do meu pai era Maria Helena, né? Que é mais conhecida como Patureba. É a que a Ângela estava falando a respeito da parteira, da roça, era minha avó. E eu vim para aqui porque meu pai faleceu, né? Assim, a gente não morou o tempo todo aqui, não. Eu não, né? Nós filhos não, mas meu pai sim. Meu pai saiu uns tempos, mas ele nunca deixou de ficar na roça, não. Ele trabalhou uns tempos na cidade, que mesmo também era na colheita de café. Mas aí ele veio embora de novo para cá. E ele faleceu, sabe? Ele adoeceu. Aí eu cuidei dele uns tempos na minha casa. E eu perdi também os meus irmãos mais velhos. Então não tinha como, não teve quem cuidasse da roça, sabe? Não tinha quem cuidasse da roça e meus sobrinhos. Aí eu comprei a parte dos meus sobrinhos, né? Que era dos meus irmãos falecidos. Aí vim para cá. E o sonho do meu pai era construir, assim, construir a igreja, né? Porque todo mundo era evangélico já, né? Meu pai era. Só que meu pai não era da igreja que eu sou, da Igreja da Fé. No final ele passou para a Igreja da Fé, mas no início que ele queria construir a igreja era na igreja. A pastora era a missionária Fátima, eu esqueci o nome da Pentecostal, Igreja Pentecostal, a dela. Mas aí meu pai faleceu e eu dei continuidade com o sonho dele, mas aí, todo jeito, era uma igreja que ele queria construir, né? Aí, no final, ele tinha passado para a minha igreja também, que era a Igreja da Fé, né? Igreja da Fé, que essa igreja ali foi fundada, assim, né? Eu doei o terreno, mas o pastor Zé Lazo, o sonho dele era construir uma igreja aqui nesse lugar. Minha infância aqui foi, assim, a gente não morava ali naquele lugar aqui para baixo, não morava ali, mesmo ali, uma daquelas casas ali para frente. A senhora onde a minha avó morava, né? Então a minha infância foi toda aqui, né? Morando ali. Então meu pai trabalhava, minha mãe, e trabalhava na roça também, né? Meu pai papai também já trabalhou na estrada de ferro, né? Como é que fala? Papai já trabalhou na estrada de ferro. Mesmo o papai trabalhando fora, nós continuávamos morando aqui, sabe? Ele estava buscando recursos, né? Porque não tinha serviço muito assim para trabalhar. Aí, graças a Deus, foi, como diz a Ângela, foi evoluindo. E nós começamos a plantar para nós mesmos, né? O papai começou a plantar, plantava arroz, plantava milho. Ele fazia as plantações e punha nós cuidava, né? Nós filhos. Era eu, né, mais 3 irmãos mais velhos, que os meus irmãos mais velhos,
Não, 2 mais velhos e um mais novo, é aquele que eu te mostrei ali. Aí a gente cuidava da lavoura para o papai sair para trabalhar fora, para trazer o alimento para casa. Era isso que nós fazíamos. A infância foi boa, não posso reclamar da minha infância, porque viver com os pais da gente é a melhor coisa que tem. Viver na infância da gente, assim, a gente procura melhora, aí você vê, olha para trás e vê o quanto a gente era feliz com os pais, né? Então, nós vivemos uma infância muito boa aqui. Não vou falar que foi fácil, difícil, né? Mas foi boa. Era muito bom a nossa infância aqui. Assim, nós trabalhava, né? Ajudava o papai, mas a mamãe. E meu pai era muito trabalhador, graças a Deus. Não deixava faltar para nós, que graças a Deus também nunca faltou, mas ele saía para trabalhar, como os outros mesmo, para esse pessoal aí para fora aqui. Então, a minha mãe foi sempre do lar, só que também ela saía era assim, na colheita de arroz, né? Aí quando colhia arroz que ficava para trás, deixava a colhedeira, deixava cair, né? Então, os pessoal que colhia arroz, aí a mamãe ia aproveitar o arroz, aproveitava o milho, igual, sabe, sempre que deixava cair, né, que os grãozinhos, a mamãe pegava tudo, sabe, vendia. Na minha casa também tinha plantação, nós plantávamos muita banana, mandioca, essas coisas que ajudavam em casa, sabe. Tinha criado porco, muito porco, galinha, sabe, então isso para nós foi uma infância boa, pelo meu pai e minha mãe ter dado bom exemplo, né, como os nossos pais, e foi muito trabalhador, ajudou a gente hoje. Graças a Deus, a gente é o que é hoje por eles. Ensinar a gente a trabalhar, né? E respeitar todo mundo. E graças a Deus. Meus irmãos não estão aqui mais, mas se eles tivessem que, eles iam falar a mesma coisa. Assim, que a gente teve uma infância muito boa aqui, sabe? Esse lugar sempre foi tranquilo, assim. Muito tranquilo, muito difícil. Muito difícil a nossa infância, mas muito alegre também, sabe? Teve muita alegria. Porque todo mundo foi unido, né? Era muito unido. Quando nós era criança, nossos pais, nossos avós, então é tudo aqui nesse lugar. Então foi uma mistura assim, né? Que do meu lado mesmo, não é parente Bueno, mas acabou ficando tudo misturado, né? Que meu avô era do lado, né? O Vigilato, né? Bom, a gente já te falou. Mas os Bueno misturados com os Vigilato aqui nesse lugar. Aí formou uma família, considera todo mundo família, né? Olá, meu nome é Maria Isabel Bueno, sou originada aqui de Monte Carmelo, sou remanescente quilombola, originada da família Bueno, e eu estou aqui hoje para falar para vocês o quanto é grande o nosso amor por toda a nossa história, por toda a nossa luta de trajetória até aqui. Hoje eu faço parte, né, das gerações agora presente, mas já vivenciei grandes fatos contados pela minha mãe, pelo meu pai, desse lugar que hoje faz parte da nossa vida. Não só minha, mas dos meus filhos, daqueles que estão por vir. Minha mãe sempre contava a história do sofrimento da minha avó, deles que foram criados aqui. Meu pai, né, é Bueno, e ele não era daqui do Atalho, onde nós estamos agora, mas ele era da terra que é do lado. Foi criado, nascida ali a família Bueno, que depois, né, que veio se juntar com a família que mora aqui no Atalho, originado do vovô Vigilato. O vovô Vigilato comprou esse terreno e a nossa família se uniram. E eu tenho o prazer de fazer parte das duas famílias, tanto da Bueno quanto dos Silva, que é da família do vovô Vigilato. E nós não podemos deixar a história do nosso povo perecer, acabar, porque há um tempo atrás teve um povo que sofreu, teve um povo que passou grandes lutas, que pagaram um grande preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Foram grandes dias e longos anos de sofrimento, trabalhos escravos. Quando nós falamos em trabalho escravo, não é que eles foram escravizados como a gente fala, mas eles trabalhavam
em troco de comida, em troco de uma galinha. Eles trabalhavam longe, fazendo farinha a troco de um saco de milho. Então, como deixar toda essa história acabar? Como não honrar aquele povo que um dia sofreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui? Hoje nós não somos ricos nem milionários, mas nós podemos ser gratos a Deus por tudo que nós temos. Mas isso porque alguém lá atrás pagou um grande preço. Então hoje na comunidade do Atalho, nós estamos unindo forças aqui, juntamente na comunidade, para nós lutar pela nossa causa, lutar pelo nosso povo, lutar pela nossa história. Então, já aconteceu grandes coisas, mas tem muitas coisas para acontecer para melhorar. E o nosso intuito é esse, trazer melhoria para a nossa comunidade, para o nosso povo, para a nossa família, que ainda segue lutando, né, contra todo um sistema, contra todo um racismo que infelizmente ainda existe no nosso país. Então nós estamos aqui unindo forças, juntamente com cada um, né, da comunidade, para junto melhorar a nossa história, melhorar para os nossos filhos que vêm pela frente, né, as nossas gerações presentes. Então, nós não podemos deixar isso morrer. Tem grandes histórias, grandes contos. Quando a gente senta com as minhas tias, que são mais velhas, idosas, são tantas histórias que faz a gente parar e refletir. Elas eram dadas para outras famílias porque mãe não conseguia criar e logo após voltava, né, porque não aguentava o sofrimento, as humilhações. Então, assim, como deixar tudo isso atrás? Como deixar essa história nossa perecer? Não tem como. Hoje eu tenho a minha casa aqui na comunidade. Eu não nasci aqui na comunidade, nasci na cidade, mas eu quis ter a minha casa aqui como herdeira da minha mãe. Eu peguei, comprei mais um pedacinho, construí uma casa ali para mim não deixar essa história morrer, porque faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, né? A história nossa desse lugar é uma história que eu nunca quero deixar morrer, nem para mim, nem para meus filhos e nem pelas gerações que estão por vir. E é isso aí. Hoje eu tenho 3 filhos, sou casada, sou pastora para a honra e glória do Senhor. E ver uma comunidade que foi alcançada é um motivo de muita gratidão. Gratidão a Deus, gratidão por eles que não desistiram, mesmo em meio a tanto sofrimento, não desistiram de lutar. Então quem somos nós para desistir hoje? Precisamos de melhoria, precisamos de ajuda, precisamos que eles ouvem a nossa voz, precisamos que eles olham para nós aqui na comunidade, né? E é por isso que estamos aqui todos hoje unidos em um só propósito. Meu nome é Maria Lisele Bueno. Eu não nasci aqui na comunidade não, mas meus pais, meus avós, bisavós, tudo foi criado aqui. E aqui, nesse pedaço de terra aqui, nós temos um pedaço de terra. Aí o vigilato herdou essas terras daqui, 10 alqueires de terra, porque ele fez um serviço de carpinteiro para um fazendeiro aí perto, e ele doou esses 10 alqueires de terra para ele. E aí veio os herdeiros, né? A maioria dos herdeiros morreu, veio os filhos, a maioria vendeu o terreno, por isso está estante de casa aqui. Agora, meu pai e minha bisavó já foi criada ali para baixo. Eles tiveram terra ali. Meu pai saiu daqui, eu acho que com uns 20 e poucos anos. Eles trabalhavam ali nos faleiros. Eles saíam daqui, iam para lá trabalhar. Aí, nessa época ainda tinha meu avô Bastião. Ele trabalhava lá também no engenho de cana. Eles faziam garapa, rapadura, fazia farinha também. Aí, e minha avó Josefa tinha 11 filhos. 4 morreu aqui mesmo. E ela criou, parece que uns 10 netos dela. Aí a dificuldade foi muita, né? Eles tiveram que abandonar aqui, foi para a cidade. E deixaram as terras tudo aqui para trás. Mas aí o meu pai contava que eles trabalhavam lá. E ia daqui até na igrejinha, mais ou menos 14, 15 quilômetros.
a troco de 1 litro de banha, 1 litro de banha, 1 litro de arroz, era assim, eu acho que não tinha pagamento. E quando meu avô Baixão também morreu, eles tiveram que trabalhar depois para pagar as tábuas do caixão dele. E a situação aqui era muito difícil, né? Ainda é um pouco, mas hoje em dia até que melhorou bastante, mas mais para trás era bem difícil, viu? Você vê, criar esse tanto de filho com 1 litro de arroz, 1 litro de banha, era muito difícil, né? E meu pai contava também que foi calçar a botina, ele estava com 18 anos. E não tinha jeito, dinheiro, não tinha nada para comprar, né? E eles trabalhavam lá e minha avó também trabalhava na roça, eles tudo. Aí adoeceram, tiveram que ir para a cidade. Aí meu avô também, na falta dele, aí as coisas ficou mais difíceis, né? Aí foi todo mundo para lá, para a cidade, e abandonaram a terra e ficou aí. E hoje em dia que também a dificuldade é maior aqui para plantar e tudo, é falta de energia e água, né? Porque aqui, se for para você ligar uma bomba, a energia cai. Se for para plantar alguma coisa também, não tem como plantar muita coisa. E as coisas aqui não é muito fácil, não. Né? Em 2009, a gente comprou um pedaço de terra aqui e a gente está aqui até hoje. E a luta aqui é difícil, viu? Até nós conseguimos uma associação aqui em 2017, até que melhorou um pouquinho, mas a luta aqui ainda tá difícil, viu? Porque a gente não tem muita ajuda de prefeitura e nem nada. Eles plantam, não tem para quem vender, por isso que muita gente aqui não tem jeito de vender também, de plantar muita coisa por causa disso, né? Por causa dessa falta de água, falta de energia, a energia cai demais. Se ligar o motor, ou muita gente ligar a energia, a energia cai. E é muito difícil isso. A gente está tentando, né? Lutando para ver se consegue essa energia, mas está meio difícil. Mas Deus ajuda que vai dar certo. E a estrada aqui também, tem gente que fechou a estrada, já fechou aqui, a dificuldade aqui para atravessar é muito difícil, porque tem um senhor aí de 89 anos, atravessar isso aqui todo dia, para ele é difícil. E o promotor, já foi no promotor, o promotor não quis, teve baixo-assinado, o promotor deu a causa para quem fechou, diz que está certo, e eu acho isso muito estranho, né? Porque fechar uma estrada de tantos anos, mais de 100 anos, e a pessoa ganhar, que nem é da família, não é, que entrou aqui, e está nessa situação desse jeito. Aí vê o que vai fazer ainda, né? Daqui para frente, se melhora a situação, que o povo diz que vai ter uma plantação aqui para nós, ver se nós entramos nesse programa do PENAI, alguma coisa assim, para plantar, aí seria uma boa, né? Se nós conseguíssemos isso. Aí era uma renda, né? Porque tem muita gente aqui, as mulheres daqui já saem para fora para trabalhar, os maridos também saem, né? Dependendo das casas, ficam só as crianças e as pessoas mais de idade, aí já é mais difícil. Aí se tivesse um jeito de plantar alguma coisa, já era mais fácil, né? Para a pessoa ter uma renda aqui, né? E esse lugar aqui também a gente tem que preservar, né? Porque foi onde nossos bisavós, nossos antepassados foi criado. E eu gosto muito desse lugar aqui, muita gente gosta, né? Eu queria sim que tivesse mais união, igual tinha antigamente, eles ajudavam mutirão, tinha mutirão para ajudar um, ajudava o outro, né? E eu queria que voltasse isso, porque eu acho que é muito importante, eu acho que a união faz a força, né? Se todo mundo unir e tiver muita união e força de vontade, eu acho que esse lugar aqui vai melhorar muito, viu? Eu espero que no futuro, para os meus filhos, para os meus netos, seja um lugar abençoado, viu? E eu tenho fé em Deus que vai ser. Estamos aqui, nessa igreja, aonde começou, né, a história do meu povo.
Eu sou Pedro Henrique, sou presidente da comunidade Atalho, sou neto do Sebastião Luiz Bueno. Meu avô tem uma história muito forte nesse lugar. Teve uma infância nesse local, nessa igreja, participou de vários eventos aqui, há muitos anos atrás. Ele foi uma representatividade, né, na comunidade do Atalho. Não pôde permanecer por problemas de doença da sua mãe, teve que ir para a cidade. Mas hoje, com essa abertura da associação, da comunidade Atalho, nós vem trabalhando para que essas histórias do nosso povo não venham a ser apagadas. Porque há muitos e muitos anos, pessoas vêm tentando apagar essa história. Mas, por nós, jovens, que lutam para que a nossa origem, a nossa ancestralidade não venha a ser apagada, para que os nossos futuros filhos, netos, reconheçam o valor do nosso povo, da nossa cultura, da nossa família. E isso é muito importante para nós, não só para a nossa família Bueno, mas sim também para o município. Isso é uma forma de deixar viva essa história no município de Monte Carmelo. Grande parte da minha família trabalhava aqui. Meu avô, ele trabalhou muito aqui, a irmã dele. Meu avô vinha para cá trabalhar descalço. Ele foi calçar a sua primeira botina com os seus 18 anos. Então, assim, aqui foi aonde começou tudo. Onde começou essa história do nosso povo. Não buscamos retratação, porque o que foi feito, foi feito. Pedidos de desculpa não vai mudar em nada. Lutamos pela valorização do nosso povo, do nosso território, a qual é de nosso direito. A nossa luta não acaba aqui. Outros virão depois de mim, para manter viva a nossa história, a nossa ancestralidade. Eu sou Corina Amélia e estou aqui na comunidade do Atalho, uma comunidade de um povo de luta, de resistência, de coragem e de muita garra. Bom, a história do Atalho vem de anos e anos atrás. Um pessoal que luta há muito tempo e principalmente para conseguir a sua titularidade como remanescente quilombolas. Em 2025, eu, Corina, junto com mais grandes nomes e o presidente do Atalho, Pedro Henrique, conseguimos, de fato, a titularidade para que o povo do Atalho fosse, de fato, reconhecido como remanescente quilombola. Bom, essa história foi mais de 20 anos sendo, através de luta, todos os dias, buscada e projetada, para que este ano a gente pudesse, juntos, comemorar essa conquista, que não é só um papel. Se trata, de fato, de uma luta. Se trata de um povo que, há anos, busca o que é seu de direito. Por isso, eu estou aqui para comemorar junto com a comunidade do Atalho, junto com o povo quilombola, junto com o nosso povo preto, mais essa conquista do Atalho. Bom, essa história está longe de terminar. Temos muito ainda a conquistar e certamente vocês vão acompanhar com a gente que essa história ainda precisa de muita luta, de muito da ajuda de vocês que estão aqui junto com a gente vendo esse vídeo. Viva a comunidade do Atalho, viva o povo quilombola, viva o nosso povo preto!